assento, meu amado irmão. Eu quero, nessa oportunidade, louvar a Deus pela sua vida, pela sua presença. Como foi? Passaram bem a passagem de ano? Ainda dá tempo de desejar a vocês um feliz ano novo. Não tem problema nenhum, não. Pode desejar ao teu irmão um feliz ano novo. Amém? Que esse ano seja um ano de muitas bênçãos na sua vida. Amados, nós estamos chegando no finalzinho do nosso propósito, que vai ser no dia 7. Dia 7 de fevereiro, nós estaremos reunidos aqui bem cedo, bem cedo. Eu faço a convocação aos irmãos, aqueles que estão na internet, aqueles que só vão vir no dia 7. Nós vamos iniciar a nossa oração às 8 horas da manhã. Quem me conhece sabe que eu sou preciso em horário. Se eu falar que é 8 horas, pode acreditar que é 8 horas, salvo se acontecer algo comigo. Se não acontecer, pode ter certeza que 8 horas nós vamos abrir essa oração. Só para que vocês entendam, toda a modalidade da oração que nós fizemos nos anos anteriores mudou tudo. Completamente, mudou tudo. Eu preparei, querido, umas 600 páginas, orando, umas 600 páginas. Aí, agora tem esse tal de inteligência, né, da IA. Aí eu falei assim, eu vou perguntar aqui esse tal de internet, eu vou botar esse texto e eu quero que ele me diga quanto tempo eu vou fazer orando. Aí não tem jeito, porque eu vou repetir. Eu falo, vocês repetem. E não dá. Então nós reduzimos aí para umas 200 páginas. O resto vai ficar guardado. É empolgante, é algo maravilhoso, é algo que você não pode perder, é de uma seriedade muito grande. Eu senti muita alegria no meu coração em poder elaborar isso com a ajuda do Espírito Santo. Está maravilhoso. Outra coisa, eu não dou cópia para ninguém, tá bom? Sinto muito, mas é algo comigo, com Deus. Eu não dou cópia. Você pode gravar, você pode filmar, você pode fazer o que você quiser. Tivemos alguns cuidados com a ética. Por que mudou? Por causa da ética. O confronto com os espíritos malignos, nós citamos ali os nomes, né, dessas entidades, aquela coisa toda, aquele confronto, e hoje nós temos que tomar alguns cuidados com relação a essa ética, né, que tanto pode nos trazer problema. Então eu tive de fazer uma mudança ali, mas está muito bonita, está muito linda. Só para você ter ideia, só de adoração e de agradecimento é de 8 a meio-dia sem parar. Fala comigo, só adorando e só agradecendo de 8 a meio-dia, sem parar. Você imagina, eu não sabia que a gente podia agradecer tanto, que a gente podia louvar e adorar tanto. Achei uma coisa muito bacana. Aí na parte da tarde a chapa esquenta, né? Aí nós vamos levar isso provavelmente até umas 10 horas da noite. Então venha preparado. Eu não sei como é que vai ser feito isso aqui. Tem que ver com a Thaís. A Thaís está por aí. Tem que saber se vai ter almoço. Se vai ter almoço aqui, né? Provavelmente é interessante que os irmãos que venham para cá, se quiserem almoçar aqui, a cantina ofereça. Alguém pode chamar a Thaís para mim aí, rapidinho? Cadê a pastora Cássia? Está por onde? A pastora Cássia, fala para ela que o culto já começou. Pode falar, por favor? Porque é difícil, né? Vamos lá, faz assim com a mão, isso. Então, então eu preciso saber se vai ter almoço, né? Se vai preparar almoço, se vai ter aquele... Aí se vocês vão pedir para fazer o almoço em si, básico. O ideal é você não sair daqui, tá ok? A gente dá um intervalozinho aí de 20 minutos. Vai ter almoço nesse dia? Na última quinta-feira do mês, vai anunciar o valor
O valor é um cardápio, uma comida para vocês não saírem daqui. Mas se vocês quiserem trazer de casa também um lanche, não tem problema. E se você quiser descer aqui fora, tem muito lugar aqui, praça de alimentação, não há problema. Eu sugiro que você não saia, porque eu vou emendar. Não vai haver muito descanso não, ok? O resultado deve ser excelente. Qual é o tema? O tema é maldição. Nós estamos aqui querendo aprender esse assunto tão polêmico, esse assunto tão discutido teologicamente, né? Nós nos apegamos muito aos textos, né? Que o Senhor levou sobre si as nossas maldições, as nossas doenças, as nossas iniquidades, né? Que Ele levou naquele madeiro, Ele se fez maldição por nós. Verdadeiramente é fato. Isto aí é fato. Não tenha dúvida, ok? Mas nós aqui, crentes, que somos servos de Deus, podemos estar sofrendo algum efeito, podemos estar sofrendo consequências dos pecados praticados pelas linhagens da nossa família, que podem estar acarretando problemas para nós, mesmo nós sendo cristãos, servos de Cristo, podemos passar por isso? Então vamos elucidar isso aqui à luz da Bíblia. Então eu faço uma oração, eu peço aos irmãos que abram suas mentes, que permita que o Espírito Santo trabalhe, crie qualquer barreira. Você tem todo o direito de fazer a crítica que você quiser, não é? Fiquem à vontade, mas que você compreenda, que tenha clareza à luz da palavra. Então eu vou estender esse texto, e eu fiz aqui uma introdutória dizendo o seguinte: repita comigo, alianças erradas. Alianças erradas. De novo, alianças erradas. Isso é um problema. Essas alianças, elas são feitas por nós e foram feitas pelos nossos antepassados. Ou você acha que os nossos pais, os nossos avós, eles fizeram tudo certinho diante de Deus? Não. Seria inocente demais imaginar que na linhagem do meu pai, na linhagem da minha mãe, toda essa hierarquia correu tudo divinamente diante de Deus. Não. As alianças erradas, ela vai trazer um preço muito grande para as gerações. As pessoas erram, elas erram de forma muito grave diante de Deus, e as gerações dessas pessoas é que vão pagar. Pastor, isso não tem Bíblia para isso. Eu vou te provar que tem. Eu vou te provar que tem. Eu quero usar um texto muito conhecido em 2 Samuel, capítulo 21, verso 1. 2 Samuel 21, 1. E disse assim: e houve fome nos dias de Davi por 3 anos consecutivos. Presta atenção, Davi estava reinando. Davi, ele era problemático. Davi, ele tinha sangue na espada, né? Todo mundo sabe disso. Era um cara de temperamento curto, aquela coisa toda. Então, Davi parece que nesse período estava andando direitinho, não estava tudo certinho com ele. Ele estava afinado com Deus, a coisa estava alinhada, e do nada, sem que Davi entendesse nada, durante 3 anos consecutivos, havia fome diante do seu reino. E o texto continua dizendo o seguinte: e Davi consultou o Senhor, e disse o Senhor, presta atenção no texto, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária. A culpa de 3 anos de fome não estava no tempo presente. Não estava. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu me lembrei do que Saul fez. Eu me lembrei. E agora eu estou visitando aqui. Talvez Davi pudesse, mas ué, o que eu tenho a ver com os erros de Saul? O que o meu povo tem a ver
com os erros que Saul cometeu. Não é verdade? Porque Saul, ele também era sanguinário. E por que ele fez? Ele matou os Gibeonitas. Ele matou os Gibeonitas. E por que ele matou os Gibeonitas? Porque Josué, eu estou falando de 300 anos, eu estou falando de 400 anos atrás. 400 anos atrás. Moisés morreu. Josué assume o comando. E agora ele vai entrar em Jericó. Ele vence Jericó, a fama cresce. O exército se torna poderoso, temido. Vence a cidade de Ai e agora aparece assim, de forma sutil, quem? Os Gibeonitas, de forma enganosa. Todo mundo precisa ler Bíblia para conhecer isso. Então, querido, esses Gibeonitas, eles se infiltraram no meio do povo. E houve ali uma aliança que não poderia ser feita. Então eu concluo o seguinte: quando a geração presente sangra por pecados do passado, repete comigo, a geração presente sangra por pecados cometidos no passado. Era exatamente o que Davi estava passando. Davi estava sofrendo algo que não foi ele que fez, que não foi o povo dele que fez. Deus disse: não foram vocês, foi Saul. Mas por que Saul matou os Gibeonitas? Não, mas não foi Saul, foi Josué que fez uma aliança lá atrás. Significa que decisões, e nós sabemos muito bem o que significa decisões, significa que alianças, significa que pecados cometidos por uma geração anterior, ela pode produzir consequências espirituais, pode produzir consequências emocionais, pode produzir consequências sociais, familiares nas gerações presentes. Aquilo que foi cometido, a decisão do passado, a aliança do passado, o pecado do passado, aquilo que aconteceu que contrariou os princípios de Deus, agora estavam trazendo consequências espirituais, estavam trazendo consequências emocionais, estavam trazendo problemas sociais, crise na família. No nosso tempo. Eu posso concluir isso claramente. Então, querido, os problemas aqui não estão exatamente numa culpa transferida. Diga, não é culpa, repete comigo, não é culpa transferida. Fala, é colheita. É colheita. Essa herança, ela não é o problema da culpa transferida de um para o outro. O que nós estamos vivendo hoje é a colheita dessa história. Não erra. Não erra. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele... O que ele semeia? Semeia no tempo presente. E o que colhe? Colhe no futuro. Fala comigo, eu semeio no presente. Quem vai colher, querido? Quem vai colher? É difícil, será que é difícil entender isso? Pastor, onde é que você quer chegar? Eu vou chegar em Cristo, ok? Fique tranquilo, é o nosso Jesus que resolve tudo isso. É Ele que resolve tudo isso, ok? A Bíblia não ensina condenação automática de filhos pelos pecados dos pais. Lá está em Ezequiel 18, depois você pode estudar isso. Mas a Bíblia ensina que as consequências dos atos podem atravessar gerações. Isso a Bíblia ensina. A Bíblia, ela não ensina que o pecado do pai leva ao filho ou do filho ao pai. Ela não diz isso.
Mas o que ela deixa bem claro é que as consequências desses atos atravessam gerações. Não é o problema do pecado. São consequências. Diga, não é o pecado, é a consequência. Nós temos que tratar isso. Como é que você afirma isso? Êxodo 34:7 diz assim, que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos. Êxodo 34:7. O Senhor visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos pais. Isso não é punição arbitrária, querido, não é uma punição arbitrária. É o efeito do pecado espalhando-se pelas linhagens. Repete comigo, é o efeito do pecado espalhando-se pelas linhagens. Lamentações, capítulo 5, verso 7, diz assim, nossos pais pecaram. Olha só, Lamentações, capítulo 5, verso 7. Você está com a sua Bíblia aí? Então vamos lá, compartilha comigo. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas iniquidades. Você está lendo aí, querido? Você está lendo aí? Ou seja, vamos dar uma interpretação nisso aqui. Por favor, repitam o que eu disse para. Vamos lá. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas iniquidades. Vamos dar uma interpretação para isso aqui? Vamos dar uma interpretação para esse texto? Ou seja, eles plantaram. A geração seguinte colheu as dores. Repete comigo. Os meus pais plantaram e eu vou colher as dores. Então, querido, a Bíblia é clara, diz, não erra. Não erra. Nós não podemos mais cometer erros dessa natureza. Nós temos que entesourar para os nossos filhos. Nós temos que deixar herança para as nossas linhagens. Tem que haver um despertamento acerca desse assunto. Tão polêmico, para mim está sendo muito fácil de entender isso. Voltando ao caso do rei Saul. O caso de Saul, 2 Samuel 21. Olha só. Saul, ele quebra a aliança. Depois Deus responde anos à frente. Saul, ele mata os gibeonitas, não poderia fazer isso porque tinha uma aliança com Josué. Ele vai exterminar os gibeonitas e depois que ele faz isso, depois que ele mata os gibeonitas, anos e anos depois, Davi colheu. Foram depois, muitos anos depois. Então, vamos dizer, quem sofre? Fala comigo, quem sofre? De novo, quem sofre? Foi Saul que sofreu? Foi Saul que sofreu? O erro que ele cometeu, ele sofreu? Não sofreu. Quem sofreu? Foi a geração seguinte. E qual foi o sofrimento que foi imputado para Davi? Fome. 3 anos de fome. Aí Deus diz, aí Davi vai, Senhor, o que eu fiz para cometer, para vir sobre meu reino 3 anos de fome? Aí disse, não, você não fez nada não. É que eu me lembrei do erro de Saul. É isso. A geração seguinte, ela passou por fome, passou por crise, passou por aflições e gerou um problema político. Parece que fome, crise, aflição, essas crises, essas coisas são muito conhecidas nossas. Todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo sabe o que é isso. A ferida
Ela nasceu no passado, mas a geração presente sangrou o efeito. Repita comigo: a ferida nasceu no passado, mas eu sou a geração presente que sangra o efeito. A Bíblia é clara: no mundo tereis. Por quê? Da onde saiu isso? Se eu não produzir isso, da onde saiu? Da onde veio? E por que isso acontece então, irmãos? O princípio espiritual, ele é prático. O princípio espiritual é prático, porque alianças, pecados e decisões criam ambientes espirituais. Repete comigo: alianças, pecados e decisões sempre vão criar ambientes espirituais. Então toma cuidado com o que você decide. Tome cuidado com esse pecado que te rodeia o tempo todo. Tome cuidado com as decisões que você toma, as alianças que você faz, os acordos que você faz. Tudo isso gera uma atmosfera espiritual. O que a Bíblia diz? Vigiai e orai. E por que eu tenho que vigiar? E o que significa vigiar? Vigiar significa estar antenado. Vigiar significa ser bem prudente. Por quê? Porque o diabo, o seu adversário, ele está ao derredor. Ele só está esperando uma decisão. Aí repita comigo, somos um grupo bem grande aqui, repita comigo, de voz bem alta, diga assim: o diabo, com seus demônios, eles fazem plantão 24 horas por dia nas portas da minha decisão. Fala para o teu irmão assim: é forte essa. Ele fica ali, esperando, ele fica ali só esperando você tomar uma decisão. É isso? Podemos falar de Acabe? Quem é que peca? Quem é que cometeu uma série de pecados, segundo a Bíblia? Acabe. Diga: Acabe cometeu muitos pecados. Diga: foram grandes as transgressões de Acabe diante de Deus. Quem pagou? Quem pagou? Israel pagou, porque ele foi colher o que? Seca, não chove, não é? Um comete o erro, o outro paga. É isso. Olha o caso de Manassés. Manassés, ele, segundo a história bíblica, lá em 2 Reis 23, 26, diz assim, de que Manassés, ele contamina Jerusalém. Manassés contamina Jerusalém. Sabe quem sofreu? A cidade. A cidade sofreu. É o nosso caso de governo. É o nosso caso de governo. Ou você acha que o povo de Deus foi para o cativeiro por quê? Por que 70 anos de Babilônia? Todo mundo sofre. Um caso muito interessante que o Espírito de Deus me trouxe em memória é o caso de Geazi. Geazi errou sim ou não? Estão com dúvida? Vamos lá. Geazi errou sim ou não? Qual foi o erro de Geazi? Aceitar suborno. Quem pagou? Ele pagou? A descendência de Davi recebeu de herança o quê? Lepra. Lepra. A Bíblia diz que Geazi já saiu da presença de Eliseu leproso. E que toda a descendência dele herdou lepra. Aí, repita comigo. Todo mundo, vou fazer de forma dinâmica. Fala comigo. O que tem a ver
a família de Geazi com o erro que ele cometeu. Todo mundo ficou leproso. Imagina. Eu poderia falar sobre o pecado que não fica isolado somente no indivíduo. Ele não fica somente atrelado a você. Você comete o pecado. Você faz o adultério. Você entristece a Deus. Ele não para em você. Ele não para em você. Ele não para. O que acontece então? Esse pecado, ele contamina territórios. Esse pecado, ele contamina famílias. Esse pecado, ele quebra as estruturas. Esse pecado atinge destinos. Isso é muito sério. É por isso que a iniquidade, essa multiplicação, ela está fazendo com que o Espírito Santo de Deus, ele se afaste. Não haverá luz, e sim haverá trevas. Desde o início da criação, o Senhor disse: o meu espírito não contenderá mais com o homem, porque ele é carne. Eis que me arrependo de ter feito. O homem não muda. O ser humano não se converte. Isso não significa que o filho é culpado pelo pecado do pai. Não. Cada um responde diante de Deus pelas suas escolhas. Falei, Ezequiel capítulo 18, mas quando uma geração, eu não estou falando de um indivíduo, eu estou falando de uma geração. Eu vou repetir, eu não estou falando de uma pessoa só, no seio da família. Eu estou falando de uma geração, pai, filho, avô, bisavô, tio, tia, sobrinho, primo, prima. Quando uma geração, ela está abrindo brechas uma após outra, a próxima geração que vai nascer como? Em que ambiente a geração vai nascer? Se os avós cometem iniquidades, se os bisavós fazem, se os tataravós fazem, se as linhagens estão com as suas portas abertas para o inferno, fazendo pactos, alianças, contrariando a tudo que Deus faz, aonde vai nascer a próxima geração, se não é dentro desse ambiente de portas abertas? É isso? Nós somos uma geração aonde nossos pais ou nossos avós não fizeram o trabalho que deveria ter feito. E nós estamos correndo o mesmo risco, deixando essa herança seguir à frente. Existe um emaranhado de crentes, existe um emaranhado de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo, batem no peito, se orgulham, são crentes, mas estão vivendo um cativeiro terrível. É isso? Essa geração, ela não herda a culpa. Essa geração que nasce debaixo da herança, ela não herda a culpa, mas ela pode herdar o ambiente. Deu para você entender? Ela não traz o pecado do pai, ela não traz o pecado da avó, ela não traz o pecado das linhagens do pai nem da mãe, ela não traz, mas o ambiente que ela está vivendo, onde ela foi gerada, esse ambiente é impossível você não nascer nele, você nasce nele. Esse ambiente são consequências, é uma herança, torna-se muito mais difícil sair desse ambiente. Sangrar pelo passado
na vida real. Repita comigo: sangrar pelo passado. Pelo passado, sangrar pelo passado. Sangrar pelo passado na vida real. Eles não sangraram, nós sangramos. Pastor, está ficando apertado. Nós vamos resolver isso tudo. Dia 7 é para resolver isso. Filhos crescendo em lares quebrados por alianças. Filhos crescendo por lares quebrados por adultério. Essa criança, olha a herança que essa criança tem. Olha o trauma. O pai não sustentou a família, a mãe não sustentou a família. O pai se levanta contra a mãe, o marido contra a esposa contra o marido. Os filhos vão pagar isso. Os netos estão vendo isso acontecendo. Famílias marcadas por pactos, famílias marcadas por juramentos, famílias marcadas por abusos não resolvidos. Fala, abusos não resolvidos. Fala, ausência de perdão. Fala, mágoas, feridas, chagas. Esse é o ambiente, essa é a nossa realidade. Paremos com as hipocrisias, com o cinismo. O volume de pessoas doentes, o volume de pessoas feridas dentro da igreja é altíssimo, é alarmante. Eu diria que uma pandemia. Ministérios feridos por decisões espirituais, ministérios feridos por irresponsabilidades, ou seja, completamente líderes espirituais que estão conduzindo as suas igrejas por uma herança do passado. Não há nada que mude o sistema. Lares, não poucos lares, não poucas famílias carregando raiz de violência, raiz da idolatria, raiz do engano, da mentira. Eu estou falando para crente. Mentira. Lares e mais lares vivendo a falsidade, a injustiça, vivendo no suborno e na corrupção. Não porque Deus que Ele quer punir isso. Vocês entendem? Isso é o resultado. Isso é o resultado de um nível de responsabilidade máxima. Mas por que o pecado plantado gerou uma colheita amarga? É consequência. Todo pecado plantado, repita comigo, todo pecado plantado vai gerar uma colheita amarga. Não é doce, querido. Pecado não gera paz. Pecado não gera coisa boa. Pecado sempre vai gerar dor e sofrimento. Oséias, capítulo 8, verso 7, diz assim: semeiam ventos e cegarão tormentas. É isso aqui. É isso aqui. As nossas gerações que não fizeram o trabalho de casa ou não foram ensinados na dureza da palavra, no rigor da palavra, no gatilho da palavra, o alerta máximo, semeou ventos
E agora nós estamos colhendo tormentas. A Bíblia também mostra a chave de reversão. Vamos falar de Davi. Quando Davi, ele discerne, quando Davi, ele consegue discernir a causa. É aqui, irmãos. O nosso problema é discernir. É a mente entender, compreender. Quando você entende isso, o que Davi fez? Davi, ele enfrenta o problema na raiz. Diga, Davi enfrentou o problema dele na raiz. Ele restaura uma aliança quebrada. Ele tem que restaurar, ele tem que trabalhar isso. Mas isso não elimina as consequências. Segundo Samuel, capítulo 21, verso 14, diz assim: depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Quando esse assunto começou a se discernir e que houve um alívio da tensão dos céus, Deus agora ele envia algo bom para nós. Quando a raiz dos nossos problemas, elas são tratadas, eu vou falar, olha aqui para mim, hein? Quando a raiz do problema, uma vez identificado, quando essa raiz, ela é completamente tratada na base, só assim o ciclo é interrompido. Não existe campanha, jejum, você pode fazer o que você quiser, se você não for na raiz do problema. Se você não resolver isso lá na cruz, isso diretamente ao trono, esse ciclo não será interrompido. A única maneira de neutralizar isso, e isso não tira consequência, querido. Isso é muito grave. Em resumo, a geração presente, nós podemos sangrar as consequências do passado. É claro. Mas uma geração que se levanta em arrependimento e alinhamento, ela pode mudar a história. Diga, eu estou sangrando as consequências do passado. Mas se eu resolver esse meu passado diante de Deus, a minha geração, ela vai ser restaurada. O problema é que ninguém faz nada. Ninguém trabalha nisso. Existe uma maneira de nós mudarmos a história? Existe. Tem uma maneira de melhorar e tudo isso? Existe. Dia 7. Nós vamos para cima. Israel, ele está com fome 3 anos. 3 anos com fome. Deus enviou secura. 3 anos. Esses 3 anos, Adalberto, não foi acaso. Fala comigo, esses 3 anos de fome não foi acaso. Não foi. Também não foi o clima, sol, chuva. Não foi isso, não foi. Mas também não foi a economia, não foi político. Não foi. Isso foi o céu fechado. Esses 3 anos de fome foi que o céu fechou. Não é porque
Você corre daqui para lá, de lá para cá, e vai para lá, levanta daqui, vai lá, acorda cedo, vai... E não é porque você plantou, o sol está 40 graus e queimou a tua lavoura, não é porque está frio, é porque choveu, deu enchente, não é porque o vento derrubou, não, nada disso. Não é porque o governo, a inflação, não é nada disso. A coisa está estreita, porque o céu fechou para você. Está fechado. Nada dá certo. Nada dá certo. Queridos, Deus, ele não negocia alianças quebradas. Ele não negocia. Há famílias vivendo crises que não começaram nelas. É isso. Muita gente está sofrendo muitos níveis de crise. Essas crises não fomos nós que cometemos. Não fomos nós que fizemos ela. Isso está ficando claro, está desenvolvendo. Há lares que sofrem. Eu falo de muitos lares que sofrem porque alguém lá no passado brincou, entristeceu aquilo que é sagrado, fazendo pactos, fazendo alianças, propósitos, sacrifícios, adorando ídolos, entristeceram o Espírito de Deus. É isso. Provérbios 26:2, anota aí, Provérbios 26:2, diz assim: a maldição sem causa não virá. Eu queria que toda a igreja repetisse comigo esse texto, Provérbios 26:2. Diga comigo: a maldição sem causa não virá. Vamos repetir? A maldição sem causa não virá. Ela só se instala porque ela tem uma legalidade. Existe algo que tem que ser feito. Quando o céu aponta a causa, olha aqui para mim, quando o céu aponta a causa, ninguém discute, querido. Você não adianta discutir, argumentar, você pode fazer o que você quiser. A porta está fechada e vai ficar fechada. É isso. Não se discute. Quando o céu aponta a causa, a única maneira de reverter esse quadro é o arrependimento. Muitos lá atrás não se arrependeram. Pastor, o que eu posso fazer? O pecado deles morre com eles. A transgressão deles mora com eles. Mas as consequências, elas podem ser muitas vezes aliviadas pelo entendimento. Se o Filho vos libertar, nós temos tudo para ficar livre de tudo isso. O que falta é entender isso. Josué, ele fez uma aliança sem consultar a Deus. Com os gibeonitas, ele fez uma aliança sem consultar a Deus. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele fez a aliança, o céu registrou. Fala, uma aliança indevida. Diga, o céu registrou. O que você acha, querido, que os nossos antepassados andaram fazendo por aí? O que você acha disso? Ele fez aliança com o gibeonita, não consultou, não buscou orientação, desobedeceu a Deus, o Senhor registrou esse juramento. Passado anos depois, Saul pegou e matou o gibeonita, passado mais anos, 3 anos de fome. Está lá, Rispa, perdendo seus filhos.
sem ter culpa de nada. Os gibeonitas mentiram, eles mentiram, mas Israel errou antes da mentira. É por isso que tem que ter discernimento. Leia para mim Josué 9:14 ao 16, olha só. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão. Olha aqui. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. Olha aqui. E não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento, aliança. Olha o verso 16. Sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois que fizeram um concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Foram enganados. Mas houve um juramento, houve uma aliança que o céu registrou. Diga, a boca fala do que está cheio o coração. Existe um provérbio que diz: a morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, colhe do seu fruto. É isso. A aliança, ela foi precipitada. Quando se fala em alianças precipitadas, a tua mente começa a fluir, né? Quantas coisas que a gente fala, né? Porém, ela não deixou de ser uma aliança. Ela é uma aliança. Errada ou não, foi uma aliança. Foi uma aliança, não deixou de ser aliança. Aqui, queridos, existe uma verdade dura, pensa numa verdade dura, algo duro. Deus leva a sério o que o homem faz sem pensar. Vamos repetir? O meu Deus... Não, tá baixo, vamos lá. O meu Deus leva a sério o que eu faço sem pensar. Foi. Josué fez isso. O povo fez isso, sem pensar. Havia uma promessa. Moisés deixou o mandamento. Moisés deixou escrito. Ninguém consultou. Foi lá e fez. Repete comigo: achar é a mãe de todos os erros. É isso. Palavras ditas no calor da emoção. Repete comigo: palavras ditas no calor da emoção. Ah, meu Pai do céu. Aquieta-te, sossega a tua alma, não precipite a tua boca para falar palavras. Quantas vezes, em um nível de irritabilidade máxima, nós verbalizamos e jogamos e lançamos palavras como se fosse uma seta, que muitas vezes não tem como voltar. É isso. Palavras ditas no calor da emoção. Votos feitos no impulso. Fala, votos feitos no impulso. Promessas feitas no orgulho. Pactos assumidos completamente fora do altar de Deus. É isso. Quantos? Nós aqui estamos lembrando de alguns que nós mesmos fazemos.
Agora imagina isso para trás de nós. Diante de Deus, todas essas coisas, elas não evaporam. Não é como uma fumaça que... Não. Essas coisas estão registradas. Diga, todas as minhas palavras... Vocês estão com medo de repetir, eu acho que eu estou assustando vocês. Diga, todas as minhas palavras estão registradas. Todas. A Bíblia diz que por todas essas palavras. É isso. Elas não evaporam. Viver diante do desafio da vida presente, viver diante dos conflitos diários da nossa vida, é uma arte. É uma arte. Eclesiastes capítulo 5, verso 1, diz assim, Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Tu sabe o que significa isso, querido? Você tem noção do que o escritor está nos chamando aqui? Olha aqui, guarda o teu pé. Pastor, já não há mais temor, já não há mais, já virou feira, já virou shopping. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais para ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. O que mais nós estamos fazendo hoje é atraindo maldições e mais maldições com votos de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não precipites a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, Neraldo, aleluia, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque das muitas ocupações vêm os sonhos, e a voz do tolo a multidão de palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi um erro, porque por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. O rei Saul, voltando, o rei Saul, ele rompe o que não tinha direito de romper. Ele botou a mão onde ele não podia botar. Ele tomou decisão que ele não poderia, não era o direito dele fazer isso. Ele cometeu muitas vezes, Saul cometeu, ele era tolo. Davi, ele toma decisões erradas o tempo todo. Essa aqui foi uma. Matar os gibeonitas, ele não tinha o direito de fazê-lo. Parece que ele não consultou as escrituras. Simplesmente decidiu, vou matar. E matou. Ele não tinha esse direito. Saul, ele age com zelo carnal. Afinal de contas, segundo os princípios, era só judeu. Quando ele olha e vê que tinha mais que judeu no meio do povo, ele pergunta, que povo é esse que está aqui? Não é só judeu? Judeu casa com judeu?
não é? Judia com judia, não é? Não pode misturar. Que raça, que essas criançadas aí? Que mistura é essa aqui? O que está acontecendo? Não, isso aqui foram os Gebeonitas. Gebeonitas? Não, nós somos judeus. Não, agora tem uma mistura aqui, tem os Gebeonitas. Que Gebeonita? Vê a escritura. Aqui, judeu com judeu, judia com judia, não pode misturar. Mata todo mundo. Parece que ele esqueceu que tinha uma aliança lá atrás. Mesmo que errada, mesmo que indevida, o céu registrou, ele vai lá e mata. Ele estava com zelo, ele estava fazendo bonitinho. Davi, quando ele vê a arca caindo para um lado, caindo para o outro, usar, era tudo com zelo, não era com zelo? A intenção era boa. É isso? Ele agiu com zelo carnal, não era espiritual. Ou seja, ele fez um zelo sem direção. Nós temos que tomar cuidado com isso. Ele fere os Gebeonitas, ele feriu os Gebeonitas. Aí o céu, que tinha aliança, ele escreve. 2 Samuel capítulo 21, verso 2, o céu escreve: então chamou o rei aos Gebeonitas e lhes falou: ora, os Gebeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Presta atenção agora. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo. Está aqui. Saul, ele tomou uma atitude com zelo. Saul, ele fez isso com a maior das boas intenções, mas errou. É isso. Ele fez isso com zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Ele fez isso protegendo a linhagem. Ele quis proteger a linhagem da mistura. E mesmo assim ele errou. E trouxe problema. O texto diz: Saul procurou feri-los. É o que o texto diz. Quando um homem, ele mexe em aliança, quando nós resolvemos mexer nessas alianças, ele não toca apenas em pessoas. Essas alianças, no dia 7, ela não vai ser somente tocada em pessoas, ela toca em dimensões espirituais de níveis elevadíssimos. Nós vamos mexer com o inferno. É isso que eu estou falando. Quebrar isso precisa de inteligência, precisa de permissão de Deus para isso acontecer. Senão o efeito torna-se ao contrário. Números capítulo 30, verso 2. Números 32. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Quer que eu leia de novo, querido? Eu vou ler de novo. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, aqui fica muito claro que esse voto e esse juramento pode ser algo errado ou não. Fica muito claro. O que Josué fez foi um juramento. O que o povo de Israel fez foi um juramento. Errado, mas foi um juramento. Foi uma aliança. E Deus aceitou, mesmo errado, sabendo que haveria consequência. Ou seja, ligando a sua alma com a obrigação. Ligando a sua alma com a obrigação. Não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca, isso ele fará. O que Saul rasgou no passado, o povo colheu no futuro.
Fala comigo. O que Saul rasgou no passado, o povo colheu no futuro. O rei Davi, ele descobre a verdade que muitos, eles não querem encarar. É isso que Davi faz. Davi consulta e Deus responde. Pô, de onde saiu isso? 3 anos de fome. Caramba! Procura saber. Não. Eu vou direto a Deus. Eu vou direto a Deus. Ele vai consultar. Ele não procura alguém. Ele não procura profecia. Ele não procura campanha. Ele não procura monte. Ele vai direto a quem sabe. Ele vai direto em cima do ponto. Ele vai a Deus. Deus, o que é que está acontecendo? O que foi que houve? O problema ali, querido, ele não era governo. Não era erro dele. O problema dele era uma aliança quebrada. Saul quebrou, que não podia quebrar. Há pessoas lutando contra consequências, enquanto a raiz do problema continua viva. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa realidade. Como igreja, existem milhares de homens e de mulheres, de jovens, de famílias sofrendo um cativeiro completamente desnecessário, quando Cristo resolveu isso por nós. Porque buscam e lutam contra as consequências daquilo que eles estão sentindo no tempo presente, mas não buscam a resposta na raiz do problema. Isso só vai cessar, isso só vai acabar quando a gente for lá na base, levar a cruz de Cristo, levar o sangue de Cristo e anunciar que Cristo, Ele é o meu libertador, Ele é o Senhor da minha vida, é Ele. Anunciar essa aliança, esse pacto que anula tudo isso. Deus, Ele não fecha os olhos para a injustiça histórica. Repete comigo, meu Deus, Ele não fecha os olhos para a injustiça histórica. Ele não esquece. Ele não esquece. Os céus não se abrem enquanto pactos errados não são tratados. As portas dos céus não se abrem a nosso favor enquanto esses pactos, essas alianças, enquanto isso não for resolvido. É isso. Qual é a consequência de Saul? Qual é a consequência de Josué? Passa-se 400 anos. 400 anos. Existe uma mulher que está lá com seus filhos. Agora vem o rei Joabe, bate na porta. Rispa, cadê seus filhos? Estão aqui. É que o rei Davi mandou chamá-los. Vai ter um banquete para meus filhos? Vai ter almoço para ele? Vai ter honraria? Rispa, o grito mudo das gerações feridas. Rispa agora, ela vai perder seus filhos. Seus filhos serão enforcados por algo que eles não cometeram. Rispa vai sangrar em praça pública e vai dizer: Deus,
o que eu fiz para que meus filhos fossem mortos? É isso? Os filhos de Saul morreram. E uma mãe, ela vigia os seus cadáveres. É isso. Concubina de Saul. Saul já não existia. Mas os filhos de Saul existiam. Eram honrados. Não fizeram nada por merecer isso. A culpa foi de Davi. Davi poderia resolver isso de uma outra forma. Segunda Samuel, capítulo 21, verso 10. Rispa não deixou as aves, nem os animais do campo. Ela ficava ali o tempo todo. A vigília de uma mãe que sangra a morte dos seus filhos. E o interessante de tudo é que no tempo presente, os nossos filhos não querem ouvir a verdade dos seus pais. Fala, no tempo presente, os nossos filhos não querem ouvir essa verdade. Estão vivendo uma vida miserável. Estão vivendo uma vida de cativeiro. Nada dá certo. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Dia após dia. Vai lá o pai, vai lá a mãe, vai lá o avô, vai lá a avó, e fala, e fala, e fala, e fala. Mas a mente está cauterizada. Ela guarda corpos que não vão mais ressuscitar. Lamentável isso. Lamentável nós vermos gerações de zumbis. São zumbis, verdadeiros vivos mortos, sem brilho, sem esperança, sem luz, sem graça. Traz no seu corpo as marcas da dor e do sofrimento. Uma vida escaldada num trabalho exausto, forçado. Muitos, não poucos, aos vícios das drogas. Muitos perdidos nesse mundo, porque não ouve o conselho dos seus pais. Rispa, ela chora sobre as consequências daquilo que ela não começou, nem seus filhos, mas ela está chorando algo que alguém fez lá atrás. Rispa, ela representa filhos pagando o preço de decisões espirituais irresponsáveis. Repete comigo, Rispa pagou com seus filhos o preço de decisões espirituais irresponsáveis. O que você acha, querido, que vai acontecer com as nossas gerações se nós não tomarmos vergonha na cara hoje e não aprumarmos a nossa vida? O que você acha que vai comprometer nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos? Qual é a herança? Na verdade, são famílias, não poucas famílias, carregando feridas de alianças rompidas. Alianças que foram rompidas, não poderiam ter sido rompidas, mas romperam.
Gerações sentadas à sombra de pecados antigos. Sentados, adormecidos, completamente estagnados, imobilizados, engessados. A mente não desperta, não acorda. Nós estamos caminhando diante de um exército aonde existe o vale dos ossos secos. Estamos morrendo sem esperança. É isso. Lamentações 5:7, eu disse: nossos pais pecaram e nós levamos as suas iniquidades. Isso é duro, isso é pesado demais. Falar sobre isso é duro, é pesado, é firme, mas eu estou lhe dando Bíblia, querido. Eu não saí da Bíblia um minuto aqui, é isso. Alianças erradas produzem frutos doentes. Fale comigo, alianças erradas produzem frutos doentes. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pela árvore se conhece o fruto. A árvore não é boa, o fruto não é bom. Essa é a nossa realidade. Alianças erradas, ela prende destinos. Fala comigo, toda aliança errada, ela vai me aprisionar a destinos ruins. Essa aliança errada, ela contamina as linhagens. Isso é muito sério. As alianças erradas, elas contaminam, fala, contaminam. É isso. As linhagens. É tudo que nós estamos aprendendo aqui. Isso abre brechas espirituais. Abre brecha porque o cenário da gente que nasce dentro desse espaço, aonde as brechas estão abertas, é nesse ambiente que nós estamos sendo gerados. É nesse ambiente que nós vemos, ouvimos, falamos, testemunhamos. Não é saudável. Se abrir espaço aqui, todos nós aqui, e se pedir para dar o microfone, meu pai, você não conhece a minha mãe. Se você soubesse minha avó, meu avô, se tu soubesse do meu irmão, da minha irmã, todo mundo aqui tem algo a ser resolvido. Mas ficamos calados. Não mexemos nisso. É isso. Essas alianças erradas, elas geram colheitas de dor e de sofrimento. É simples. Vinde a mim os cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos... Queridos, dia 7, esse assunto vai ser resolvido aqui. Vai ser o dia todo. Vai começar 8 da manhã e vai acabar 10 horas da noite. Venha com disposição. Venha com disposição. Amós, capítulo 3, verso 3. Diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Só há acordo errado. É isso. Só temos acordos errados. O que vai vir disso aí? Julgo certo? Vai ser julgo certo? Não. O julgo vai ser errado. Simples assim. Quando a raiz dos nossos problemas é tratado, quando nós tratamos isso, quando nós enxertamos isso, quando nós somos humildes para tratar isso com todo carinho, sabe o que Deus faz, querido? Deus sara a nossa terra. Deus sara a nossa terra. É bíblico isso. Davi, ele não ora por cima. Davi
não passa pano no problema. Davi, ele vai direto na raiz do erro. Direto. Ele honra a aliança. Ele corrige a injustiça. Ele enfrenta a verdade, seja ela o que for. Caiu, levanta, fica de pé, firma teu pé, admite o teu erro, confessa o teu pecado, arrependa-te do teu pecado. Não pratique mais esse pecado, sai dele, abandona ele, e você vai encontrar de Deus punição, é isso? Não, tu vai encontrar de Deus o quê? Misericórdia. As Escrituras declaram que depois de todas essas coisas, Deus tornou favorável para com a terra. Quando o erro, ele é confrontado, toda vez que o erro é confrontado, o céu responde. Acredita no que eu estou lhe falando? As coisas são alinhadas. O Senhor diz, eu sararei a sua terra. Em que momento o Senhor está dizendo que Ele vai sarar a terra? Qual é o contexto que fala isso? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. O que mais? Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. Todo mundo bem alto. 1, 2, 3. Leiam. Se chama pelo nome. Se humilhar, orar. Esqueceram, né? Esqueceram. Vai cair na prova. Oh, Jesus. Que bom. Mas você sabe, só não está decorado. Mas ele vai dizer que ele vai sarar a nossa terra. Se houver arrependimento, se confessar, se arrepender dos seus pecados. Ele diz que esta casa aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Para que haja arrependimento, confissão. Para que o povo quebre todas essas coisas. É aqui nesse lugar. Deus está chamando para cada um de nós aqui. Casais que quebraram as suas promessas. Ei, escuta aqui. Família, você que quebrou as suas promessas. Pais que feriram seus filhos com palavras. É isso. Alianças emocionais ilícitas. Ponto. Pactos espirituais errados. Votos feitos debaixo do pecado. É isso. Acordos que nunca deveriam ter existido. É isso. A nossa reunião é para isso. Hebreus capítulo 12, verso 5. 12, 15, diz assim: não haja raiz de amargura em ti. Diga, aonde há raiz, existe uma árvore. Diga, e se tem raiz, e se tem árvore, tem vida. Mas qual é a raiz? Qual é a árvore? A amargura. Raiz, árvore, fruto de uma coisa que não é boa. Tudo isso não é psicologia, querido. Não é. É discernimento bíblico. Eu iniciei esse discurso chamando os irmãos para que os irmãos possam discernir aquilo que eu estou falando. Há lares que só serão livres quando alguém fizer o que Davi fez. Famílias inteiras só serão livres se isso acontecer. Tratar o problema na raiz, não no sintoma. Diga, eu preciso tratar o meu problema na raiz, não no sintoma. Pastor, o que é isso? Não adianta você com a tesoura ficar cortando galinhos. Não vai resolver cortar galhos. Você tem que mergulhar lá na base.
É isso que nós vamos fazer no dia 7. Nós vamos, diga-se, dia 7, eu vou mergulhar. Vai lá, vamos resolver lá. É o que Deus está nos convidando. Primeiro ponto, reconhecer a raiz do problema, confessar o pecado, pedir perdão a quem for necessário. Como tem pessoas presas nisso? Pedir perdão a quem for necessário. Corrigir o que foi rompido. Renunciar a alianças erradas. Firmar alianças santas diante de Deus. Fazer um novo pacto, uma nova aliança. Renovação. Para trazer avivamento. Libertação, querido, ela não é fuga do passado. Ela é enfrentamento de luz com a verdade, em meio às trevas. Repete comigo, a verdadeira libertação, ela não é fuga do passado, ela é enfrentamento. O pecado, ele rompeu com a obediência. O pecado, ele rompeu a aliança, ele quebrou as regras. Ele mergulhou o homem no estado de escravidão, paralisou a família, mas a restauração, ela vem pelo entendimento. A restauração vem pela consciência daquele que te convocou, aquele que te comissionou para onde você está. E quando você gera essa consciência, você vai acordar na linha da obediência. Fala, eu preciso obedecer. Essa obediência restaurada, ela sana, resolve os nossos problemas. Na verdade, Saul, ele abriu a brecha. Ele abriu. Davi fechou. Ok? Deus não ignorou a aliança, mas também não ignorou a restauração. Como é que foi feito a restauração? Me dá 2 filhos aí, de rispa. Sempre haverá um preço. Quanto mais rápido, quanto mais antenado nós tivermos para isso, melhor será para nós. Há famílias esperando essa postura hoje. Há gerações aguardando alguém que se levante e diga: hoje eu encerro este ciclo diante do Senhor. Repita comigo, hoje eu encerro este ciclo. Se coloque de pé, meu amado irmão. Se coloque de pé. Hoje, o nosso Deus é Deus de hoje. No dia 7, eu espero contar com todos aqui, muito mais do que esse, porque existe um mundo de pessoas que vão chegar aqui no dia 7, que não tiveram a oportunidade de estar disponibilizando desse discurso. Eu estou gravando, eu vou disponibilizar isso nas plataformas do YouTube, existe o nosso site, né? inca.com.br. Vai lá, entra lá, assiste, compartilhe, divulgue isso para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que no dia 7 você venha preparado, porque vai ser chapa quente o tempo todo, tá bom? Eu já estou me preparando, amém? Então come bastante beterraba, faz né? Vem forte, bota na tua agenda que você vai ficar com a gente aqui, amém? Então, por hoje é só, amém? Eu vou pedir aqui ao